Então você faz essas 24 horas de jejum alternadamente. Dia sim, dia não, dia sim, dia não. Quando você estiver mais experimentado, você poderá tentar um jejum de 3 dias direto, sem água, sem comida, ou sem comida, tomando bastante água, que é aconselhável. E finalmente, depois de uns 6 meses de treinamento, você poderá tentar um jejum de 7 dias, porém com água. Tente um jejum de 7 dias, mas tomando água, para que o seu corpo venha a ser hidratado. O objetivo do jejum, você me pergunta qual o objetivo do jejum? Eu respondo. O objetivo do jejum não é matar a sua carne, porque se matar a sua carne, você morre. A Bíblia não diz matar a carne. A Bíblia diz mortificai as obras da carne. Então você precisa ter visão. Você que está me vendo, está me ouvindo, você precisa aprender. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O ensino é importante. As pessoas que são ignorantes, elas dizem, nós temos que jejuar. Nós temos que jejuar para matar a carne. Isso é errado. Isso é ignorância espiritual. Isso é falta de entendimento, de leitura da Escritura. A Bíblia não diz que nós temos que matar a carne. A Bíblia diz que nós temos que mortificar os feitos da carne. É diferente. Mortificar é amortecer, é subjugar, é amortecer, é subjugar os efeitos da carne. Quais são os efeitos da carne? A prostituição, o adultério, o roubo, o crime, a destruição, a maldade, a ruindade, dureza de coração, pensamentos ruins, pensamentos maus. Isso são os efeitos da carne. Então você precisa mortificar os efeitos da carne. E o jejum tem essa finalidade. O jejum é para mortificar os efeitos da carne. Ou para você dominar a natureza humana, dominar os efeitos da carne. Através do jejum, você consegue dominar a língua. Você consegue dominar o físico. Você consegue dominar o sexo. Você consegue dominar os maus pensamentos, as más ideias. Você consegue dominar a sua natureza. Você só vai ouvir aquilo que você quer, só vai falar aquilo que você quer e só vai olhar para aquilo que você quer. Isso chama-se domínio próprio. Então, você que perguntou, para que serve o jejum? E por que devo jejuar? O jejum serve para isso, para mortificar a carne. Jesus, durante 40 dias, jejuou para mortificar a carne, para que a carne não tivesse sobre ele o domínio ou o poder. E o interessante é você observar, através do jejum, claro, da oração, jejum e oração. Quando eu falo jejuar, estou dizendo jejuar e orar. Entenda bem. Não adianta você jejuar sem orar. Então, quando eu disser jejuar, eu estou dizendo que você deve jejuar e orar. E após
Jesus se batizar, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Todo crente, após o batismo, entra nesse período de oração. Eu vou ler que eu quero interromper para falar um negócio que ela tinha volta, mas se ela aparecer, ela espera que eu já vi. Então, o jejum é para mortificar a carne. O jejum é para que a carne não venha dominar sobre a sua vida. Se você ler em Mateus 4, no verso 11, ou no verso 10, disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirá. Então, o jejum tem essa finalidade: preparar você para adorar a Deus e a servir a Deus. Adorar somente a Deus e servir somente a Deus. Essa é a finalidade do jejum. Espero que tenha ficado bem claro na sua mente a finalidade do jejum. A finalidade do jejum, claro, que é o objetivo maior do jejum, é mortificar a sua carne. Mortificar não é matar. Mortificar é tornar sem efeito as obras da carne na sua vida. E assim você libera o seu espírito para que o Espírito Santo venha tomar posse pleno do seu espírito, como ele fez com Jesus. Ele tomou posse plenamente de Jesus. Ele encheu Jesus de toda a unção de Deus, toda a unção do Pai. Uma coisa importante sobre o jejum. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuais. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. No verso 18. Para não parecer aos homens que jejua, mas sim a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Aqui nos mostra que há uma confusão muito grande. O crente, quando está jejuando, aí o outro diz assim: não mostra para os outros que você está jejuando, não, porque isso é farisaísmo. Se você mostrar para os outros que está jejuando, então você é um fariseu, porque isso é pecado. E está escrito que você tem que estar em oculto, seu Pai que vem em oculto. Isso, irmãos, é uma ignorância espiritual muito forte. Vou te esclarecer que quando você está jejuando, não te mostre triste como os hipócritas. Aqui está se referindo. Quem são os hipócritas? No tempo de Jesus, os hipócritas eram os fariseus, que iam para as esquinas, jejuavam e oravam em voz alta para que o povo visse que ele estava orando e jejuando. Eles até diziam: eu não sou como eles, eu jejuo 2 vezes por semana, eu oro, respeito a lei, e patati, patatá, patati, patatá, patati, patatá, patati, patatá. Então os fariseus daquela época, eles eram os hipócritas.
Mas vamos falar dos hipócritas de hoje. Quem são os hipócritas de hoje? Entre tantos, são tantos, seria impossível enumerar todos eles. Eu vou citar apenas alguns. Aqueles que vivem lá na Índia, no Himalaia, nas montanhas do Paquistão, nas montanhas da Mongólia, nas montanhas lá da China. E você vê nas reportagens, aqueles homens entram para as cavernas, né? E eles entram lá para as cavernas, ficam lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Aquele que ficar mais tempo lá é o melhor, é o maior de todos. Tem casos de pessoas que têm 20, 30 anos, 40 anos tá lá dentro. Passou a vida inteira dentro de uma caverna. Esses são os hipócritas de hoje. Porque eles querem parecer para as pessoas que são melhores do que os outros. Eles estão jejuando, os ascetas, né? São aqueles que vivem lá nas cavernas, chamando a atenção do mundo, para que o mundo pense que eles são melhores do que nós. Então, para ser melhor do que ele, eu tenho que sair do Brasil, deixar minha família, vou lá para a Índia e subo numa montanha daquela, entro numa caverna, e se o cara ficou 40 anos, eu vou ficar 45. Então eu sou melhor do que eles. Isso é uma ignorância espiritual. Isso é uma ignorância e falta de entendimento. Então a Bíblia está falando sobre estas pessoas, sobre aqueles que vivem lá nas cavernas, jejuando e orando.